impacto do tarifaço nos estados, esses planos de ação. A gente agora está em contato com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a quem eu já começo soltando essa reflexão que a gente estava tendo aqui agora. Espírito Santo que já tem um plano de atuação interno também de auxílio aos exportadores do estado. Governador, queria te ouvir sobre qual que é o plano de ação exatamente, o que a gente já tem de definição e se houve aí essa interlocução com o governo federal de alguma forma, até com seu correligionário, vice-presidente Geraldo Alckmin. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Natália, bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bem, nós aqui também, desde o início dessa semana, tomamos a decisão da gente também se movimentar no Estado. Lógico, eu já estava me movimentando no contato com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estive com ele semana passada, estive com ele essa semana, o presidente da República esteve aqui no estado há 10, 12 dias, eu tratei com ele, já foi foi depois do episódio do anúncio do presidente Trump. Então eu estava me movimentando, defendendo, primeiro a defesa da soberania, mas também defendendo uma busca de canais diplomáticos na relação com os Estados Unidos, mas também resolvemos essa semana, então, aqui desde o início da semana, resolvemos também estabelecer aqui um comitê que o vice-governador Ricardo Ferraz coordena para nós, para que a gente tenha também aqui um acompanhamento dessas medidas que o ministro Haddad está dizendo que vai tomar, para a gente poder reproduzi-las o mais rápido possível no estado do Espírito Santo, ou implementá-las o mais rápido possível no estado do Espírito Santo, a gente verificar também o que a gente pode fazer aqui, né? Nós temos um banco comercial que é o Banesp, nós temos um banco de desenvolvimento que é o Bandes, os instrumentos de crédito, os instrumentos tributários que a gente tem para poder amenizar, né, qualquer redução da atividade econômica, se de fato se confirmar a tarifa de 50% a partir do dia 1º, mas especialmente também fazemos aqui uma conversa organizada com setores, tá certo, produtivos do Estado, que são mais afetados, e também fazer avaliação se a redução da atividade econômica ela impactará na receita do Estado e dos municípios. Nós temos um Estado muito bem equilibrado, organizado, então é preciso que a gente atue preventivamente para não deixar que nada ameace esse equilíbrio fiscal, essa responsabilidade fiscal e essa capacidade que a gente tem de Governador, ter um Estado eu organizado e li em algum equilibrado. lugar, Então eu li em nesse algum caminho que a lugar, gente está trabalhando. eu li em algum lugar, governador, que caso essa tarifa entre em vigor, vai afetar muito o estado do Espírito Santo, porque as exportações dos senhores, 28%, 28,5% das exportações do Espírito Santo vão para os Estados Unidos. É isso mesmo? É isso mesmo, 28,5% para os Estados Unidos. Então, nós temos aqui pedras ornamentais, por exemplo, mais de 50% de tudo que a gente exporta vai para os Estados Unidos. E é uma quantidade grande de pedras ornamentais. Café, 16%. Nós temos outros produtos importantes, aço, celulose. Então, quase 30% vai para os Estados Unidos. O primeiro estado do Brasil, percentualmente falando, é o Ceará, com 44,5%, e o segundo estado é o estado do Espírito Santo. Então, tem um efeito. É lógico que o nosso estado tem uma economia pequena quando comparado com estados maiores, mas percentualmente, proporcionalmente, é um efeito grande em alguns setores mais importantes, com escala nacional e mundial, como aço, celulose, setores locais, né, regionais, como o caso de pedras ornamentais, que o estado do Espírito Santo é um grande produtor, né, explorador, produtor e beneficia essas pedras. Produtos regionais, como pimenta do reino, como gengibre, por exemplo, que são regionais, mas assim, não tem uma importância econômica nacional, mas tem uma importância regional aqui. Região serrana do estado do Espírito Santo, por exemplo, produz muito gengibre. Somos o maior exportador de gengibre do Brasil. Pimenta do reino, somos o maior exportador de pimenta do reino do Brasil. Então, são assuntos regionais, mas que impacta. Diferente do que foi a pandemia, que teve um efeito mais amplo na economia brasileira e de todos os estados, esse efeito do Trump é um efeito setorial, mas assim, causa de fato um impacto grande, uma Governador, preocupação grande, por isso que a gente está atuando.
Governador, bom dia, obrigado pela presença aqui no All News. O Espírito Santo, apesar de não ser um estado territorialmente grande, ele tem portos muito relevantes, na verdade, não apenas para exportação de produtos que são do Espírito Santo, mas também de outros, de Minas Gerais, por exemplo, Porto de Vitória, o Porto de Tubarão, né, que tem uma participação forte da Vale para minério de ferro, Porto de Aracruz, né, com relação a que tem importância para madeira, celulose, entre os produtos, né? E como é que o senhor vê? O Espírito Santo já tem já está trabalhando com contingente com relação aos trabalhadores e essas regiões portuárias que vão ser especialmente afetadas, porque reduzindo o fluxo de exportação para os Estados Unidos, você também tem a redução da atuação nessas regiões. Eu estava falando até com alguns trabalhadores do Espírito Santo preocupados com relação ao emprego, né, nos portos. Assim, o Espírito Santo, por mais que porto seja uma incumbência federal, o Espírito Santo está de olho nisso, não? Estamos de olho, sim. Tanto é que a gente organizou essa comissão dentro do governo, esse comitê, que estamos dialogando com todos os setores, a área portuária também. Nós, de fato, temos um complexo portuário muito importante no nosso estado. O porto público do estado, aqui, Vitória, Vila Velha e Aracruz, foi um porto concedido, então foi passado pela iniciativa privada, uma concessão. Está indo bem a concessão. Nós temos portos privados, né, terminais siderúrgicos, terminais de minério de ferro, terminais de carvão, temos o porto de celulose, como você disse. Então, a gente tem, assim, sim, uma preocupação, porque a atividade portuária, o comércio internacional, o estado do Espírito Santo é o estado mais aberto para a economia internacional do Brasil. É aqui que o PIB do comércio internacional, proporcionalmente, é mais relevante comparado com o PIB total. Então, nós somos o estado mais aberto ao comércio internacional. Então, qualquer atividade que afete a exportação, isso afeta o emprego. É por isso que o nosso trabalho aqui de forma organizada com os setores produtivos na busca de preservar o emprego. Nós não temos condições de anular completamente os efeitos, até porque eu vi aí uma parte da entrevista do ministro Haddad e, de fato, as consequências são intensas. E o que a gente vai fazer aqui, um Estado organizado como o nosso, terá condições de reagir minimamente, né? Seja para poder fazer crédito com um juro menor, seja para fazer algum incentivo tributário, seja para poder dar algum apoio aos trabalhadores. Então, é isso que a gente está trabalhando neste comitê que nós montamos. Agora, também estamos ainda apostando que até a semana que vem, né, a gente possa tentar fechar aí, o governo possa tentar fechar o entendimento, seja pelos canais diplomáticos, seja, né, pela pressão dos empresários lá com o governo Trump. Eu sei que não é fácil, eu até avalio que é bem provável que por um tempo essa alíquota seja implementada, porque são questões políticas que estão envolvidas, mas a gente não vai tomar nenhuma medida enquanto não chegar o dia primeiro. Estamos preparando essas medidas para que a gente possa tomá-las logo após. Agora, governador, a despeito da intoxicação que desvirtua a política brasileira, o senhor, que é do PSB, partido que integra e até apoia o governo Lula, está lá, o vice-presidente é do PSB, o senhor teve o discernimento de participar de um consórcio de estados do Sul, do Sudeste. Nesse consórcio, o COSUD, o senhor divide as suas apreensões com governadores bolsonaristas de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, que são governadores que, num primeiro momento, até celebraram a movimentação do presidente Trump dos Estados Unidos, né? O que eu queria lhe perguntar o senhor deve ter um grupo de zap, devem trocar impressões. O senhor chegou a conversar com esses seus colegas de consórcio sobre a conveniência de uma ação conjunta dos governadores, uma hipótese de os governadores procurarem o governo federal e vice-versa para trocar impressões, para agir de forma coordenada para enfrentar esta ameaça econômica de viés político? Sim, Josias. Fizemos, na verdade, né? Nós temos um grupo de WhatsApp dos governadores do consórcio Sul-Sudeste, nós temos um grupo de WhatsApp do Fórum dos Governadores, discutimos isso, propus, inclusive, no COSUD e propus no Fórum dos Governadores que a gente faça uma reunião dos governadores com o vice-presidente da República. Isso foi bem aceito no Fórum dos Governadores, mas ainda não foi marcada a reunião. O presidente, quem
coordena de forma executiva o Fórum dos Governadores, o governador Ibanez, fez um contato com o vice-presidente da República. Estamos esperando, assim, tem uma proposta que nós colocamos de uma reunião do Fórum dos Governadores, de todos os governadores, com o vice-presidente da República. Mesmo que os estados tenham um papel pequeno na negociação diplomática, isso é um papel da União, do governo federal, mas eu também concordo de que um sinal de unidade, né, de todos os estados em torno de uma posição, em torno da defesa do Brasil, é importante, e até para que os governadores manifestem em reunião com o governo federal aquilo que eles acham mais adequado. Eu acho muito importante que, numa hora como essa, a gente tenha muita paciência e muito equilíbrio, né, na relação com os Estados Unidos. Então, assim, tem uma proposta, estamos esperando aí a marcação de uma reunião dos governadores com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor nos traz uma notícia que é alvissareira, né? Existe efetivamente a hipótese de que uma reunião da qual o senhor participará, o governador Tarcísio, Romeu Zema, o Ratinho Júnior, que tem uma diferença política acentuada em relação ao governo Lula, existe a perspectiva de uma reunião desses governadores todos com o vice-presidente Geraldo Alckmin para encaminhar uma solução conjunta. É isso? Agora, ficou só no discurso ou isso efetivamente acontecerá? Não sei se vai acontecer. Tem uma proposta para a gente fazer, o governador Ibanez, à medida que a gente discutiu no grupo, eu fiz uma proposta de uma reunião com o vice-presidente da República e ele fez um contato com o vice-presidente da República. A reunião não está marcada ainda, então tem possibilidade de uma reunião. Mas também não sei se uma reunião como essa vai trazer uma solução. O que traz uma reunião como essa é uma manifestação de preocupação conjunta, independente das posições políticas de cada governador, de cada estado. Mas eu acho que seria bom, seria uma manifestação, uma demonstração de unidade em torno da defesa do Brasil. E até nesse aspecto político, governador, até para a gente amarrar aqui um pouco, eu queria aproveitar a sua presença para uma análise da atuação até o momento do governo Lula dentro da questão tarifária e também da pressão, muito encabeçada pela família Bolsonaro, que acarretou nessa situação do tarifaço agora, de certa forma. Qual leitura a gente pode amarrar aqui para trazer no campo político e até que vai reverberar daqui para frente? Olha, no campo político, Natália, o que para mim está até o presente momento claro, nós estamos no início de uma partida, então, mas neste momento, assim, o movimento feito pelo Eduardo Bolsonaro, o movimento feito pela família Bolsonaro e algumas pessoas ligadas ao Bolsonaro, isso trouxe um desgaste ao bolsonarismo, ao movimento Bolsonaro, porque a leitura que as pessoas fazem é que é um movimento contrário ao Brasil. Então, isso trouxe um desgaste. O governo tirou proveito e se colocou desde o início numa posição clara de defesa do Brasil, defesa das instituições, da soberania brasileira. Isso também trouxe resultado positivo para o governo. Então, assim, até agora, a defesa da soberania e a tentativa de negociação com o governo do presidente Trump, isso dá argumento para o governo brasileiro. Mas o que vai acontecer daqui para frente ainda é difícil a gente fazer análise, porque o governo Trump está conseguindo fazer negociações com outros países, com outras regiões do mundo. Vamos ver se ele vai ter essa mesma sensibilidade conosco. O que é preciso deixar bastante claro, e acho que o governo federal tem clareza, assim, o governo federal tem que insistir num processo de busca de canais de diálogo e tem que controlar as palavras, tem que controlar os posicionamentos. Não é com o presidente Trump, que é um governante com um perfil muito diferente, né, de outros governantes. O maior país do mundo, mais importante economicamente, né, tem hoje um presidente que tem um perfil totalmente diferente de outros presidentes. Então, o governo do presidente Lula precisa ter muita paciência, evitar muitos discursos e a gente insistir
numa negociação, para ficar claro que não tem canal de negociação por parte dos Estados Unidos, mas o governo está buscando, então, fazer e deixar transparente essa busca incessante de um diálogo é muito importante para preservar a posição do Brasil, tá certo? E não ser acusado de estar provocando esse distanciamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse diagnóstico parece inquestionável, né, governador, de que houve um prejuízo para o bolsonarismo, né? Essa ação do Eduardo Bolsonaro, a parceria com o Trump, a forma como o Bolsonaro se aproveitou, tentou se aproveitar dessa parceria. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, em primeiro lugar, o efeito político disso pode se reverter com o tempo? Vimos no Canadá que uma tentativa de agressão do Trump produziu até uma reviravolta eleitoral, mas estava muito próximo da eleição. Aqui no Brasil, a sucessão presidencial ainda é um ponto longínquo do calendário, né? Isso pode se reverter se o governo não, o governo federal, o governo Lula não produzir resultados diante da crise? Em segundo lugar, acha que a posição, a forma como o vice-presidente Geraldo Alckmin reage, participa dessa negociação, a forma como ele se comporta, o credencia para permanecer na chapa do Lula em 2026? Começando pelo fim, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin se posiciona muito bem, não só neste episódio, mas em outros episódios. É uma pessoa previsível, né? Com capacidade de diálogo, amistosa, educada, elegante. Então, isso credencia ele a estar em posições como essa, como vice-presidente da República, foi governador 4 vezes de São Paulo, então é uma pessoa que conhece, tem relacionamento, consegue dialogar com pessoas diferentes, com pensamentos distintos, né, sem ter conflito, sem ter confusão. Então, ele está credenciado, sim, a permanecer na posição de vice-presidente da República, não pelas suas qualidades, tá certo? É lógico que o processo eleitoral é só no ano que vem. Vamos ver quantos partidos vão estar coligados com o presidente Lula, efetivamente. Então, mas as condições políticas dele e este episódio, do jeito que ele está conduzindo, mostra ainda mais as suas qualidades. Então, reforça a posição dele. Mas quando você pergunta se isso, qual vai ser a repercussão disso na eleição do ano que vem, ainda é muito cedo para dizer isso. Se os efeitos, se o governo brasileiro continuar mantendo uma posição equilibrada, buscando o diálogo e tomando medidas para fazer compensações ou reduzir o impacto numa hora de crise, sempre que você tem uma crise, que o governo conduz bem a crise, ele se fortalece na crise. Então, é uma crise que nós estamos vivendo. Se o governo conseguir se conduzir bem nessa crise, poderá se fortalecer. Mas como está muito distante o processo eleitoral, ainda não acho que nós vamos ter que achar um caminho de diálogo com os Estados Unidos. Agora, se a gente não achar um caminho de diálogo com eles e a economia se fragilizar, aí poderá, sim, dar argumento para a oposição. Mas, neste momento, o governo se fortaleceu. É bom lembrar que desde o final do ano passado, até há 15 dias, 20 dias, o governo do presidente Lula só vinha com notícias negativas, negativas, negativas. Nesses últimos dias, o governo Lula, por estar acuado com o Congresso Nacional, reagiu ao Congresso Nacional, tratou de temas de ricos contra pobres, tratou da dificuldade de votar matérias para poder cobrar tributo de pessoas mais ricas, veio esse fato do Trump, então o governo ganhou uma energia. Mas o governo ele precisa de continuar acertando para poder continuar se fortalecendo. Se ele errar, tudo isso que está acontecendo agora poderá se reverter contra ele. Governador, e também recado aqui para a audiência, a gente vai só para um rápido intervalo, quem está assistindo a gente na TV, mas a gente segue no YouTube com a pergunta do Sakamoto para o governador. São só 3 minutinhos. Vai lá, Saka. Governador, o senhor tem reforçado, né, aqui e também em outros canais, que o Brasil deve tomar uma alternativa, deve seguir pela alternativa diplomática, deve negociar o máximo possível, deve colocar na mesa, né, todas as cartas, mostrar os impactos e tudo isso mais. E isso funciona bem dentro de um processo em que uma negociação ela tem o objetivo de
de que um lado tenha vantagens econômicas ou melhore a sua situação econômica. Agora, o presidente Trump ele tem evitado, inclusive, receber negociadores brasileiros e tem colocado novamente na mesa a dimensão política dessa história, né? Querendo que o Brasil, né, no caso o STF, interrompa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Né? Como é que o senhor vê essa parte da questão, essa questão que tem sido visto como chantagem? O senhor acha que no limite o Brasil ele tem que ceder, o STF ou o Congresso teria que ceder numa anistia, ou isso é inegociável? Acho que não estou analisando o conteúdo, a forma. A forma é inegociável, tá certo? Nós não podemos avançar em nenhuma mudança de funcionamento das nossas instituições por uma pressão externa. Isso, na minha avaliação, é inegociável. Agora, em termos de comportamento, o governo brasileiro, mesmo sabendo das dificuldades que tem para poder abrir um canal de negociação, precisa sim insistir todos os dias, mesmo sabendo que não tem, e demonstrar isso para a sociedade. Porque nós sabemos, sim, da forma intransigente e até radical com que o presidente Trump defende suas ideias, ou apresenta suas ideias, as suas posturas, sua prática, seus atos no dia a dia. Mas o governo brasileiro, como ele está numa desvantagem, nós não podemos achar que nós vamos a nossa economia é muito menor do que a economia americana. A economia americana é importante para o mundo todo. Então, assim, nós não podemos fazer um enfrentamento direto. A gente precisa de fazer um enfrentamento com uma estratégia mais adequada. Então, assim, manter sempre essa busca de diálogo e usar o setor empresarial e talvez outros atores para tentar fazer uma aproximação de diálogo com o presidente Trump ou com alguém dele, isso é importante, mesmo que não se consiga. Isso é uma demonstração de boa vontade que o governo brasileiro tem que ter. Ao mesmo tempo, para chegar dia 1º e ficar aí mantida essa alíquota de 50%, aí assim, eu sou contra, por exemplo, uma alíquota linear daqui para lá. Tá certo? Porque você pode escalar uma alíquota linear de novo de lá para cá e a gente ficar numa guerra e num duelo de alíquotas. Então, é preciso saber pontualmente o que fazer depois do dia 1º, né? Por isso que a gente tem que ter paciência, né, nessa condução para não agravar ainda mais a situação econômica. Nós temos que reagir, né, na defesa da soberania. Acho que o governo reagiu bem com relação a isso. Muita gente reagiu a essa tentativa de influência dos americanos aqui no Brasil, mas na economia a gente tem que ter muita cautela para a gente poder não agravar ainda mais a situação do Brasil. Se ficar nessa alíquota de 50%, talvez o governo possa tomar alguma medida pontualmente aqui e ali, mas tentar ajustar a posição do Brasil para a gente não ter um agravamento da crise.